Olá, o nosso grupo é composto por mim, Carlos Henrique e Leonardo de Souza. Vamos apresentar sobre a comercialização das agriculturas familiares e camponesas. Então, na introdução do artigo apresentado, esse artigo ele tende a demonstrar um pouco sobre os mercados institucionais, como a PENAI, né, uma instituição de alimentação escolar, e feiras livres, né, que são maneiras de incentivar os circuitos curtos de comercialização de alimentos, e ao mesmo tempo em que acabam impulsionando o novos usos do território. Com isso, os circuitos curtos, eles têm alguns certos mecanismos, né, principais, que seria, no caso, o trabalho familiar para obter renda, também acaba sendo uma alternativa para comercialização, e obter uma maior reconexão dos produtores e os consumidores, de forma que não intervém com os intermediários, que é o que acontece muito hoje em dia, né? E tendo também uma maior especialidade em sua logística de distribuição. Então, dessa maneira, visando o alcance do objetivo que foi proposto, o artigo ele foi dividido em 3 partes, né? Em primeiro momento, ele aborda-se o uso do território e a modernização da agricultura no oeste de Santa Catarina. E, em segundo momento, ele trata dos mercados institucionais e das feiras livres. E na terceira, são apresentadas considerações finais acerca do escopo teórico construído e do empírico abordado. Em relação ao território e à modernização da agricultura no oeste de Santa Catarina, segundo os autores citados, o território ele não é apenas um conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas sobrepostas, né? Quando ele não é utilizado, no caso. Porque, na verdade, quando ele é utilizado, ele tem as formas, né? E por ele ser usado, ele acaba sendo objeto de ações sinônimo de espaço humano e espaço habitável. Então, por essas razões, as transformações ou inovações que ocorrem no território, ele acaba afetando direto ou indiretamente. E todos os setores da economia em diferentes escalas, tanto mundial, nacional, estadual, municipal, onde acaba ocasionando uma reestruturação do processo produtivo e também em diferentes escalas. É importante destacar também que em meados da década de 60, vários países latino-americanos eles acabaram se engajando na chamada Revolução Verde, que basicamente era onde tinha os princípios de aumento de produtividade, né, do uso intensivo de insumos químicos, onde tinha também variedade de alto rendimento devido ao melhoramento genético, criando a ideia que passou a ter conhecido como a agricultura moderna. Então, no oeste de Santa Catarina, por exemplo, as estruturas produtivas de processamento de carnes, exportação desse produto, a gente tem de uma grande escala, né? E mesmo a importação e a mão de obra, por exemplo, exerce influência sobre a reestruturação da agricultura. E a sua aproximação com o setor da tecnologia, ela acaba sendo uma nova ferramenta para ter essa engrenagem no mercado. E aqui a gente fala que, segundo o Graziano da Silva, a desigualdade, né, da modernização ela acaba se expressando nesses níveis, que são regiões do país, atividades agropecuárias e produtores rurais, né, onde grandes indústrias e empresas multinacionais, que é o que a gente tem muito que vem muito abrangindo hoje fortemente no mercado, elas são responsáveis por as fabricações de agrotóxicos, maquinária agrícola e do comércio mundial de grãos, onde acaba atrapalhando a inter-relação entre o produtor e o consumidor. Então, aqui, como eu disse, na região do estado do oeste de Santa Catarina, é uma das maiores áreas produtivas globais, né, no setor alimentício, tanto carne, frangos, a parte de lácteos, margarinas, massas, pizza. E assim sendo, cabe ressaltar que para além de grandes agroindústrias, como eu disse, multinacional, a constituição dos circuitos curtos de comercialização ela pode ser vista como processo de reconfiguração dos recursos, no caso seria dos produtos coloniais,
pela agricultura familiar. Daí é possível elencar formas que podem potencializar atividades de circuitos curtos, tipo mercados promovidos pela PENAI, bem como feiras livres. Bom, então dando continuidade, falar sobre os circuitos curtos de comercialização como novos usos do território no oeste catarinense. Então, o uso do território passou por várias mudanças ao longo do tempo, onde antes da Revolução Verde se fazia basicamente produção para o autoconsumo e venda de excedente. Então, após a modernização da agricultura, passou a ter novos usos do território, como o cultivo de monoculturas. Vou passar. Então, surgiram também os circuitos curtos de comercialização, que é basicamente a venda direta, como do produtor para o consumidor, com produtos de origem da agricultura, de pequenas agroindústrias familiares ou até mesmo de artesanato. A agricultura familiar, então, é a principal responsável pelo surgimento dos circuitos curtos, devido aos agricultores terem, grande parte dos agricultores terem menos acesso a tecnologias, então acabaram sendo excluídos, diminuindo então as produtividades e consequentemente, acabaram sendo menos competitivos. Então tiveram que procurar outras alternativas para sobreviver e permanecer na agricultura, como diversificar cultivos e atividades, tanto na propriedade quanto fora dela. Então, esses circuitos curtos permitem a ressocialização ou espacialização do alimento e julgamento de valor pelo consumidor. E tem diferentes dimensões, como espacial, reduzindo as distâncias que os alimentos percorrem entre a produção e o consumo, social, proporcionando o contato face a face entre os produtores e os consumidores, e econômica, alavancando os mercados locais para a produção. Então, circuitos curtos também podem ser considerados quando os consumidores compram os produtos com informações de como são produzidos, a forma por quem são produzidos, sistema de produção, e tem diferentes tipos de cadeias curtas, como a proximidade espacial, onde o alimento é produzido e comercializado em um local específico, a espacialmente estendida, quando se produz alimento em um local e se faz a comercialização em locais mais distantes, mas carregam as informações e os valores. E face a face, que é basicamente a venda direta do produtor nas feiras livres e também as entregas a domicílio. Então, no oeste de Santa Catarina, como exemplos desses circuitos, tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, onde 30% do total dos recursos para alimentação escolar devem ser destinados para a compra de produtos no comércio local, preferencialmente orgânicos, e também as feiras livres, que dão maior opção para os consumidores urbanos. Não necessariamente eles precisam comprar produtos, hortaliças do mercado com origem de muitas vezes de outros estados, e também os preços nesse caso acabam não sendo influenciados pelos intermediários e atravessadores. Então isso tudo permite uma maior segurança alimentar e nutricional, onde geralmente esses produtos acabam sendo comercializados, acabam sendo produzidos da mesma maneira dos que são para o autoconsumo. Então, para finalizar, após a modernização da agricultura, muitos agricultores acabaram sendo excluídos e tiveram que encontrar alternativas para permanecer na agricultura. Nesse contexto, então, surgiram os circuitos curtos de comercialização como uma forma sustentável de uso no território. E era isso.